Pessoal, vamos fazer um estudo de mais um trecho do livro A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. E se vocês quiserem ler o livro completo e de quebra ajudar o canal, vocês podem comprar no link abaixo com desconto por R$ 20,20 o livro A Mentalidade Anticapitalista impresso na Amazon. Eles entregam na casa de vocês, tem frete grátis a partir de R$ 99. Caso vocês não possam comprar o livro, não tem problema nenhum, porque nós continuaremos fazendo estudos deste livro, vamos até o final, se Deus quiser, aqui neste canal. Então basta ficar ligado aqui, que vocês vão poder estudar o livro do mesmo jeito. Vamos começar aqui. Então vamos lá. Enfim, o pensamento classista de Marx acaba ofuscando o fato de que a riqueza é criada. Grifo meu. Afinal, se toda a riqueza de um se faz roubando, entre aspas, a de outro, não se poderia falar em criação de riqueza. O que significa que toda a riqueza do mundo, desde a Idade da Pedra Polida até hoje, permanece estanque, havendo apenas concentração de renda. Ele está falando, o von Mises está falando aqui da teoria marxista de que apenas se rouba a riqueza produzida pela classe trabalhadora e não se cria riqueza, só se rouba a riqueza que já existe, né? Mas se essa loucura fosse verdade, poder-se-ia concluir que o homem das cavernas foi o mais rico do mundo, já que era um tempo em que poucos humanos habitavam o planeta sem que houvesse instituição da propriedade privada, para limitar o que era seu. Cada homem, então, teria uma riqueza muito maior para o seu usufruto do que o nosso mundo hiperpovoado, uma espécie de PIB per capita mundial, dividido por algumas poucas criaturas. Todavia, não existiriam livros, carros, geladeiras, medicina ou sequer um teto salubre para se proteger. Malgrado para os marxistas, o esforço físico, trabalho do homem das cavernas, em troca de cada pequena riqueza, era infinitamente maior do que o nosso pós-revolução industrial. Os marxistas eles falam que toda riqueza que existe é aquela criada pelo trabalho do proletariado. E os burgueses, os detentores do meio de produção, seriam aqueles que roubam a riqueza que o trabalho cria. Só o trabalho cria riqueza na mentalidade socialista marxista. Daí o von Mises aqui, ele chama a atenção um fato. Bom, se a gente comparar a Idade da Pedra, o trabalho que um homem das cavernas tinha para produzir, por exemplo, um sapato, ele tinha que matar um animal, esfolar o animal, daí lavar o couro, daí deixar curtir o couro, daí costurar com cipó um sapato totalmente precário, que levaria para ele, sei lá, 4, 5, às vezes uma semana de trabalho para ele produzir um sapato absurdamente rudimentar comparado com os sapatos mais baratos que nós temos hoje. Ou seja, não é o trabalho em si que gera riqueza, é o engenho humano que gera riqueza, como nós vamos ver na continuação aqui do texto. Ora, é preciso apenas pensar um pouco. Um eficaz sistema de irrigação faz com que a plantação de um renda mais frutos, muito mais frutos, do que a plantação de outro. Já no pensamento classista de Marx, sim, que enxerga apenas classes e não seres humanos ou fatos, se pensará apenas em uma classe burguesa e uma classe trabalhadora dali uma geração, supondo que essa última, se quiser melhorar de vida e trabalhar para a classe supostamente não trabalhadora, estará sendo explorada, ou seja, terá sua riqueza roubada. É o pensamento de classe encobrindo o fato de criação de riqueza, e é esta pantomima que torna a teoria marxista tão contraditória. Sequer se percebe que as pessoas da segunda plantação tendem a trabalhar na primeira porque é muito mais vantajoso do que ser dono dos meios de produção da segunda. O que ele quer dizer? Que a primeira plantação que ele mencionou tinha sistemas de irrigação eficiente e produzia, sei lá, 100, 200, 1000 vezes mais do que a primeira plantação. Então, as pessoas da segunda plantação, perdão, eu falei primeira, né? A primeira tinha os meios de produção, a irrigação espetacular. A segunda, pessoas produzindo com o próprio trabalho, suor do rosto. No final de uma colheita produz 200 quilos do produto e na outra se produzem, sei lá, 30 toneladas com a irrigação. O produto que a pessoa da segunda, onde só o trabalho duro estava valendo, gera
ele às vezes é muito inferior ao que ele ganharia se ele trabalhasse como empregado na primeira. Porque, por óbvio, o lucro gerado na primeira, com os meios de produção, com o engenho humano, com as melhorias e tudo mais, gera uma produção que possibilita ao proprietário daquele local pagar um salário muito mais interessante ao trabalhador do que se o trabalhador tivesse que produzir a própria colheita dele. Coisa que os marxistas, de forma alguma, observam, né? O trabalho, como se vê, não é nenhuma garantia de geração de riqueza, muito menos é a atividade justificadora de um direito sobre a propriedade alheia ou de distribuição social através da força estatal. Ora, o trabalho pode até mesmo diminuir a riqueza. Basta pensar na força de trabalho necessária para se tentar extrair ouro de um garimpo. Se for revelado que não há mais ouro sob o solo, depois de dias de esforço, conclui-se que gastou muito investimento e trabalho apenas para destruir a terra, sem obter riqueza alguma no processo, além de destruir um território que poderia ser utilizado de uma outra maneira. Então ele está falando aqui que, ao contrário do que dizem os marxistas, o trabalho pelo trabalho não gera riqueza nenhuma. Você tem que aplicar o trabalho, o esforço, em algum local que ele produza resultado, porque o interessante é o resultado e não o esforço. Então o que adianta? A pessoa ficou 3 meses lá cavando para descobrir que não tinha mais nada, destruiu toda a terra. Que resultado que ela gerou? Nenhum. Vamos lá, então. Então, nesse caso, vamos supor que o dono da terra, o dono dos meios de produção, ele pagou um salário mínimo para 100 garimpeiros durante 3 meses, certo? No final dos 3 meses, todos eles ganharam seus salários, foram para casa e o resultado para o dono da produção, dono do meio da produção, foi 0. Ou seja, quem explorou quem nesse caso? Ninguém. Segundo os capitalistas, ninguém. Foi uma aposta que o dono da produção fez e foi uma aposta que os trabalhadores fizeram. Havia um acordo entre eles, ninguém saiu explorado. Só que segundo o meio de pensar, de raciocinar dos marxistas, o dono da produção explorou essas pessoas, muito embora ele tenha pago para eles um dinheiro que eles não produziram. Vocês percebem a loucura da mentalidade marxista. Essa é a gênese da desigualdade social, isto é, o fato de alguns terem muita riqueza, mesmo por sorte, em relação, aos seus antepassados, enquanto outros não têm de forma abundante. Muito ao contrário da crença que tenta encontrar classes, entre aspas, onde elas não existem, a desigualdade... Perdão, gente, eu estou com dificuldade aqui. Não se dá porque um rouba os frutos do trabalho de outros, mas graças ao resultado de resultados diversos de variados engenhos humanos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos ver se eu consigo demonstrar. O que ele está falando aqui é um exemplo... aqui não vai ficar legal porque... Bom, vamos assim mesmo, a gente está com dificuldade. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ele está falando sobre a sorte de uma geração em relação a outra, pessoas que nascem em famílias ricas, famílias pobres. Eu dei um exemplo aqui, é um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem a estupidez da mentalidade socialista. Vai estar meio errado aí o ângulo, mas vocês são inteligentes, são capazes de discernir. Imaginem um trabalhador hipotético que ele guarda R$300 todos os meses. Todos os meses ele guarda R$300. Com o resto ele vive. Com o resto ele faz todo o resto. Ele compra alimentos, sustenta a casa dele, ele compra o carro, paga a prestação do carro, compra a roupa do filho, enfim. Ele guarda 300 e não guarda nada além disso. Ele é um homem pobre. O filho dele também é pobre, pois é filho dele, certo? Então, segundo a mentalidade marxista, o explorador, mimimi, mimimi. Enfim, mas vamos supor que esse cidadão, ele coloca todos os meses esses R$300 num título do Tesouro, por exemplo. O investimento mais conservador que existe no Brasil, mais seguro de todos. É título da dívida pública, título do Tesouro. E ele pega o título que rende 1% ao mês, rende 12% ao ano. É o título pré-fixado, aquele que é longo prazo. Por que ele pega esse? Porque esse dinheiro não é para ele ficar fuçando, para ele ficar pegando lá. Ele tem um fundo de emergências, ele gasta de outro fundo. Esse aqui é um fundo para mudar a dinastia da vida dele, a dinastia da família, mudar o destino. É uma geração pobre, ele tem plano de a próxima geração não ser pobre, ter meios.
Então vamos supor que ele guardou esses R$ 300 todos os meses, viveu do resto durante 30 anos. Ele começou a juntar aos 20 anos, aos 50 anos ele vai chegar para o filho dele e vai falar, olha filho, a nossa família hoje ela tem R$ 1.059.000. Detalhe, esse cidadão investiu R$ 108.000 e 950 mil foram juros. Então, essa falácia de mimimi, os pobres, os ricos, isso numa sociedade capitalista, o ser pobre e ser rico não é um destino imutável, uma maldição que não há meio de escapar dela. Não, é uma questão de circunstâncias, mas que podem ser alteradas conforme você age no presente. Então perceba que naquele nosso exemplo de uma pessoa simples que juntou R$ 300, a próxima geração já não é pobre. Já não é pobre. Falar, mas 1 milhão daqui a 30 anos não vale alguma coisa, não vale 1 milhão hoje. Tudo bem, mas vale bastante dinheiro ainda. Vai valer, é melhor do que não ter guardado nada. Isso eu garanto para você. E numa sociedade socialista onde todo mundo divide o pão e blá 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 e blá blá blá, tudo que você pode ter é continuar comendo o pão que o Estado fornece, ou recebendo as migalhas, as esmolas, e todo mundo fracassando porque os impostos são altos e controle disso, controle daquilo. Ou seja, é um inferno. Socialismo é escravidão. Sempre disse isso para vocês. Vamos lá. Bem diferentemente do pensamento comum, que acha que os ricos devem dar ou serem forçados a perder, usualmente por via estatal, por impostos inclusive, o que produzem para haver uma distribuição adequada e por terem riqueza apenas porque roubaram os frutos do trabalho de quem tem pouco, como na teoria da mais-valia do Marx, ou ainda de Proudhon. O capitalismo é o sistema em que cada um possui, antes de tudo, a propriedade sobre si próprio. Propriedade sobre si próprio. Eu já falei para vocês, propriedade privada é o princípio da liberdade. Socialismo é escravidão. Imposto é roubo. Vamos lá então. Quanto mais imposto, mais escravo você é. Quanto mais benesses sociais, direitos trabalhistas, mais impostos nós temos que pagar para sustentar esse monstro chamado Estado. O que gera grande responsabilidade sobre o seu destino. Essa é a questão da coisa. Por mais livre que você seja, o seu resultado ainda vai ser vai ser o produto da equação daquilo que você fizer com a sua vida. Igual a gente deu o exemplo lá do João, que guardava R$ 300 por mês, e ele poderia ter guardado R$ 0 por mês. Depois de 30 anos ele teria quanto? 0. É isso. Então vamos lá. O indivíduo possui autopropriedade do seu corpo em nível físico, autopropriedade da sua vontade em nível econômico, acho que é pra cá, né? Autopropriedade sobre a sua vida em nível histórico, ou seja, cada um tem propriedade sobre o quanto consegue produzir de riqueza, mesmo trabalhando para quem tenha desenvolvido algum meio de produção econômico do qual ele possa participar. A responsabilidade da vida sobre o nível histórico é o exemplo que eu dei do João, que guardava R$ 300 por mês. Veja bem, o João não é dono do meio de produção, ele é um empregado. Aí, vamos supor que depois que aquele dinheiro lá, ele já virou um montante grande, ele resolve, em vez de continuar guardando e ter 1 milhão daqui a 30 anos, ele resolve sacar e criar um meio de produção dele. Ele resolve montar uma lanchonete, montar uma pequena fábrica, enfim. São opções. A liberdade do sistema capitalista coloca essa responsabilidade sobre cada um de nós. É aquilo que eu falei sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele trata os brasileiros como adultos. Ele diz, olha, a realidade é essa. Nós vamos fazer isso para tentar melhorar. Não será fácil. Todos os outros tratam os brasileiros como idiotas e crianças. Falam, eu vou resolver seus problemas, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, muitos direitos, vou pagar suas dívidas, tem dinheiro sim, mimimi. É tudo muito bonito de ouvir, mas está te tratando feito idiota e feito criança. Esse que é o problema. Para corrigir o azar de ter nascido, em família que tenha pouco dinheiro, a economia capitalista é a única onde o indivíduo pode investir, obtendo resultados variáveis, mas que podem ser muito mais acertados com uma adequada educação econômica, investido em empreendimentos de outras pessoas,
pode então ter para si uma parcela de lucros, enriquecendo sem precisar criar empreendimentos econômicos por conta própria. Então, o que quer dizer? Os fundinhos de investimento de qualquer banco michuruca aí te dão a oportunidade de investir no serviço dos outros, no empreendedorismo dos outros. Inclusive, você pode investir o seu dinheiro em fundos indexados do Bovespa, que é o conjunto das maiores empresas do Brasil. No longo prazo, sempre vai subir, sempre vai subir. O mercado oscila, mas só que se numa economia que não seja destruída pelo socialismo, sempre ela vai aumentando aos poucos. 15%, às vezes 11%, às vezes 13%, às vezes vai cair um pouco, mas no próximo ano vai bombar, porque são ciclos do mercado, no mercado capitalista. Agora, esse socialismo estúpido que nós vivemos, que massacra os produtores de riqueza, massacra aqueles que vão ajudar você a gerar riqueza, porque quando alguém te contrata, aquele salário, aquela forma de renda que você está obtendo é a sua ferramenta para você gerar sua riqueza. Ela não é só para você pagar as contas, comprar comida, comprar água, pagar o aluguel. Falar, mas é pouco. Tudo bem, é pouco, mas só que, sei lá, R$100 de 1.000, esse é o seu capital. É isso que você tem para investir. É pouco? Tudo bem, mas é alguma coisa. Mas não me sobra nada. Não te sobra nada porque você está vivendo com mais do que você ganha. É um problema do seu orçamento. Se você parar de se sentir uma vítima da sociedade e começar a ver a sua vida como uma empresa, ou seja, fluxo de caixa, quanto está entrando, quanto está saindo. Não pode sair mais do que entra. Mas é fácil para você porque não interessa. Se você não tem dinheiro para pagar uma coisa, você não deve tê-la. Se você não tem dinheiro para pagar escola particular para os seus filhos, você não deve pagar. É assim que funciona. Quando você puder, você paga. Mas não interessa. Não interessa. No sistema capitalista, nós somos donos do nosso próprio destino. Então vamos lá. E ele termina dizendo: o Estado nada produz, mas seus burocratas tomam à força o que as pessoas produzem. Ficam com um bocado em troca de votos fáceis, distribuem migalhas a algumas outras. Toda a economia anticapitalista se resume em apenas uma trapaça: esconder os custos que não se barateiam por isso, mas apenas são postergados ou embutidos em outros gastos que a população não vê. O povo acredita então estar pagando mais barato, quando na verdade pode estar tendo que trabalhar muito mais para receber menos. Ou seja, menos impostos, mesmo que haja menos direitos trabalhistas, resulta em riqueza produzida, em riqueza acumulada para a população e não para o Estado. Menos dinheiro para o Estado, menos dinheiro para roubar, menos criação de um monstro estatal que não se sustenta e não se sustentará, e menos ferramenta para o Estado te manipular, te oferecendo migalhas em troca da manutenção do poder. Pessoal, a gente vai continuar esse estudo nos próximos vídeos. Quem puder e quem tiver interesse, claro, de ler o livro completo, compre nesse link que eu vou deixar abaixo. Por apenas R$20, eles entregam na sua casa, na Amazon, e você vai estar ajudando o meu canal. Quem não tiver dinheiro para comprar o livro, não se preocupe, porque nós continuaremos fazendo estudos. O melhor que eu puder eu vou ajudar e vocês vão me ajudar. Comentem aí embaixo o que vocês gostaram, o que não gostaram, o que querem ver, o que não querem ver. E a gente continua estudando juntos, e assim vocês podem saber um pouco mais sobre esse livro, mesmo sem comprá-lo. Até a próxima.